E aí galera, tudo bem? Hoje nós vamos falar então do Game of Life. Para falar do Game of Life, a gente tem que falar primeiro da história de como ele surgiu. Nos anos 40, existia um problema matemático que um cara chamado John von Neumann conseguiu resolver através de um autômato celular. Qual que era esse problema? Eles queriam uma forma teórica onde uma máquina criava cópias de si mesma. Todos acreditavam que para criar uma máquina que criasse uma cópia dela mesma, ela deveria ser mais complexa do que o produto que ela gerou. Ele conseguiu resolver isso através de um autômato celular. A gente vai falar um pouco do que é um autômato celular e como que ele resolveu esse problema. Então, um autômato celular é formado por alguns conceitos. Um desses conceitos é que ele é uma máquina abstrata, ou seja, ele é um processo que ele se repete. Então é como se tivesse uma máquina sempre trabalhando, mas ela não é uma máquina física, é algo existente. Então aquelas atividades ficam se repetindo em um ciclo, gerando aquele processo. E isso é formado dentro de um espaço celular. O que a gente entende por um espaço celular? A gente tem um espaço, que pode ser qualquer espaço delimitado, seja quadrado, circular, enfim, isso não importa muito. Porém, você pega esse espaço e você delimita ele. Então você delimita células dentro desse espaço. E dentro de cada célula você obedece algumas regras. O autômato celular, ele tem o tempo dividido em etapas. Então, em vez da gente controlar o tempo de forma contínua, em segundos, milissegundos, horas, a gente tem etapas que são estágios de evolução. Então a gente tem uma fotografia do passo 1, uma fotografia do passo 2, sem que tenha essa obrigatoriedade de uma continuidade de tempos, uma métrica. E também, um autômato celular, ele tem a dependência por vizinhança. Então, cada célula tem um comportamento afetado pelas células vizinhas. O que acontece com as células vizinhas afeta o comportamento de cada célula. Então, vamos falar um pouquinho do Game of Life. O Game of Life ele foi uma solução um pouco mais simplificada da solução de John von Neumann, que foi feita pelo John Conway, nascido em 1937 e infelizmente veio a falecer agora com essa pandemia do coronavírus em 11 de abril de 2020, que até o Sam Wang, que é um neurocientista que era vizinho dele, ele deixou uma menção, que era um matemático incomparável, um vizinho agradável e um excelente conhecedor de café. Assim como nós programadores gostamos bastante de café, né? Então o que acontece? Ele era um matemático de Princeton que sucedeu a cadeira do John von Neumann. E ele simplificou aquela solução do John von Neumann, com aquele autômato celular, transformando isso para o Game of Life. Então vamos ver um pouquinho o que é o Game of Life. Ele é um autômato celular, como nós estávamos vendo, aqueles conceitos estão aplicados no Game of Life, e ele simula processos de evolução de células biológicas, ou seja, ele tenta simular a vida. Ele pega regras simples para tentar simular um pouquinho do que acontece ali na biologia, ou até em alguns comportamentos populacionais, sejam de células ou populações mesmo. Então, desde 87, o Conway ocupou a cadeira do John von Neumann e atuou até a sua morte agora no Covid-19. Como que ele criou isso? Lembra que a gente viu que os autômatos celulares eles têm um espaço dividido em células? Então ele pegou um tabuleiro de Go, que é esse tabuleiro que vocês estão vendo na imagem, e pensou, poxa, vou fazer algumas regrinhas e ver o que acontece, né? Então ele pegou um tabuleiro de Go com células representando células vivas e mortas, aquelas peças brancas ou pretas, e começou a aplicar algumas regras simples para ver o que acontecia. Então assim ele começou a criar o jogo da vida, com conceitos bem simples. Então uma dessas regras é, uma célula viva com menos de 2 vizinhos vivos morre de solidão, ou seja, ela não vai ter recursos nem ajuda. Então é como você deixar uma pessoa sozinha no meio do deserto, ou uma pessoa sozinha sem recursos não consegue evoluir, ou uma célula sozinha também. Uma célula viva com mais de 3 vizinhos vivos morre de superpopulação, então aquela superpopulação vai gerar uma escassez de recursos. Uma célula morta com exatamente 3 vizinhos vivos se torna uma célula viva, ou seja, ela nasce,
Eu tenho ali uma população e essa população vai gerar uma nova célula. E uma célula viva com 2 ou 3 vizinhos vivos continua no mesmo estado para a próxima geração. Ou seja, você tem ali um equilíbrio, uma geração estável. Resumindo as regras aí para a gente fazer uma pequena simulação. Menos de 2 vizinhos, aquela célula morre. Mais de 3 vizinhos, ela também morre de superpopulação. De 2 ou 3 vizinhos, ela se mantém viva. E 3 vizinhos, nasce uma nova célula. Então aqui nós temos o nosso board com algumas células. E a gente vai analisar qual o comportamento nesse quadrante aqui de cada uma delas. Então essa célula ela tem menos de 2 vizinhos. Então o comportamento dela vai ser desaparecer. Já essa, ela segue a regra do 2 ou 3 vizinhos. Então ela vai se manter no próximo step. Essa última célula, ela tem menos de 2, então ela vai morrer. Então o que vai acontecer com isso? Se a gente analisar as duas células vizinhas ali, a célula do meio, o que vai acontecer? Ela tem 3 vizinhos ali embaixo e a de baixo tem 3 vizinhos em cima. Essa é uma forma bem conhecida que ela vai ter esse resultado e ela vai ficar alternando entre esse estado e o estado anterior. Então ela sempre parece que está se movimentando. Conforme a comunidade foi jogando e vendo novas formas e que alguns comportamentos se repetiam, eles acharam esses padrões e tem algumas classificações desses padrões. Por exemplo, temos formas estáticas, que você faz esse desenho, essa forma de colocar as células, elas nunca vão mudar. Então, vai passando os passos e ela vai sempre se mantendo. Nós temos uma forma, que é o glider, que ele meio que se rasteja pela tela, ele vai andando por todo o nosso espaço, pelo nosso board. Esse glider, ele foi visto em um dos estágios de uma outra forma chamada R-pentomino. Como a gente vai ver o comportamento dele, ele faz um caos e depois ele estabiliza. Ele joga em alguma das etapas esses gliders por todo lado. Então foi aí que essa forma foi descoberta. Então aqui para exemplificar, nós temos a grade do jogo da vida e tem algumas formas, alguns padrões que eles podem ser desenhados, que eles têm comportamentos diferentes. Como vimos lá no slide, alguns dos comportamentos eles são estáveis, então eu posso desenhar ele e ele nunca vai mudar de forma. Se eu dar um run aqui, ele vai continuar nessa forma para todos os steps. Aqui eu tenho outro padrão que são os gliders. Esses gliders, eles são formas que eles vão andar pelo meu espaço, seguindo para cada step, com aquelas 4 regrinhas básicas. Ele vai meio que se movimentar. Então, se eu der o run, pode ver que ele vem como se fosse um foguetinho e vai embora. Então vamos ver isso daqui step a step. Eu desenhei aqui um padrão de glider. No próximo passo, ele vai verificar cada célula, aplicar aquelas regras que o John Conway escreveu e vai mudando de forma. Aquele verde é um rastro que ele vai deixando. Então, para cada passo, ele vai aplicar as regras e ele vai se movimentando. Então, vendo tudo isso e as inúmeras possibilidades, o John Conway ele resolveu fazer uma aposta com a comunidade. Então ele apostou $50 para qualquer um que conseguisse fazer algo que gerasse coisas, ou seja, uma máquina que criasse subprodutos. Então, ninguém menos do que o William Gosper, que foi o Bill Gosper, provavelmente muitos de vocês conhecem ele, pois ele tem uma fama por ter fundado a comunidade hacker, um matemático e programador de grande renome. Ele conseguiu fazer isso, que ficou conhecido como a máquina de Gosper. Esse daqui, ela é a máquina de Gosper, ou a Gosper Gun, que é
um formato que ele vai sempre estar gerando novos gliders. Então vamos executar aqui só para dar uma olhada como isso funciona. A cada step ele vai aplicar as regras lá, as regrinhas básicas do jogo da vida que o John Conway definiu. E ao final de alguns ciclos, vocês podem ver aqui, ó, que gerou um glider, que nem eu tinha desenhado lá, e ele vai se movimentando. Conforme esse ciclo volta, ele vai gerar um novo glider, que também vai se movimentando. Então, vamos colocar para rodar rápido. Esse é o resultado. Gardner, que era um outro matemático, ele falou: o jogo fez Conway famoso instantaneamente, mas ele também abriu um novo campo na pesquisa matemática, o campo dos autômatos celulares. Por causa das analogias de Life com o aumento, redução e alteração de uma sociedade de organismos vivos, isso pertence a uma classe crescente que é chamada jogos de simulação. Então, o Gardner ele viu naquelas regras simples o quão complexo o comportamento se tornou. E isso foi considerado na computação ele fala que é um jogo Turing complete, ou seja, um Turing perfeito. Com base nesse jogo, você consegue fazer cálculos dos mais diversos utilizando alguns padrões. A gente vai ver agora um vídeo que vai mostrar isso perfeitamente. Agora que a gente já viu uma boa parte da teoria por trás do jogo da vida, vamos falar um pouquinho sobre a implementação disso. Então, se a gente parar para pensar, a implementação do jogo da vida ele não é um negócio tão complexo, porque a gente vai usar um conceito de matriz para fazer o nosso tabuleiro, certo? Nosso board, nosso espaço, e com base nisso, manipulando, percorrendo essa matriz, a gente vai verificar se as células estão vivas, se as células estão mortas, se elas vão nascer, aplicando aquelas regras do jogo, certo? Então aqui a gente tem as classes que são core dessa implementação, ou seja, que vão fazer a coisa acontecer, que é a célula. Então o que eu tenho uma célula? Eu tenho o estado e o novo estado do próximo passo, né, que ela vai ter. Então eu tenho aqui alguns métodos que vão falar para mim qual vai ser o estado e o estado atualizado dessa célula. Já no nosso board, a gente vai ter as nossas regras principais. Então, a gente vai criar uma matriz, que vai ser o board, uma matriz de células. Vai definir aqui a altura e largura dela e vamos aplicar aí algumas regras. Então eu defini aqui alguns parâmetros, que é a altura, a largura e a probabilidade que a célula esteja viva logo no início do jogo, que é uma probabilidade aleatória, para dar um... A gente não tem que ficar preenchendo logo de início. Então a gente tem aqui um construtor do quadro. Aqui mais para baixo, a gente tem as nossas regras sendo aplicadas. Então, toda a contagem de vizinhos de cada célula, a gente vai ter todo o cálculo que vai gerar os nossos resultados lá no board. Pode ver que é um negocinho bem simples. A gente chama aqui para saber se aquela célula está viva. E toda vez que a gente vai atualizar, a gente executa esses dois métodos que a gente vai ver mais em detalhes, que é o prepara e o commit. O prepara
Então são nossos dois métodos, diria assim, principais, que são as regras realmente do jogo. Eu tenho uma manipulação, que nem a gente viu lá em lógica de programação, a manipulação de uma matriz, que vai aplicar essas regras e ver se aquela célula vai estar viva ou não, se ela vai nascer, se tem uma superpopulação, se ela é uma célula solitária, se ela vai se manter. Então esse método vai ser responsável por isso. E a gente tem aqui esse método commit, que ele vai atualizar o estado de cada célula. Então, vocês podem ver que é uma implementação bem simples mesmo, só para a gente ter uma noção de como é feito o jogo da vida. Aí depois a gente vai ver uma implementação um pouquinho mais detalhada. Aqui eu tenho a versão de console, para a gente visualizar, que nesse console eu vou ter um motorzinho que vai ficar gerando lá para mim. Que seria o console driver, que ele vai desenhar para mim o tabuleiro. Então eu vou executar aqui só para a gente ver. Então aqui eu vou executar o número de iterações. Lembra que a gente colocou lá a possibilidade randômica das células nascerem, né? Então eu quero 2 iterações. Quando eu coloco 2 iterações, ele vai me dar aqui as iterações do quadro. Lembrando que está contando a partir do 0. Então aqui eu tenho um quadro inicial. Qual seria o próximo passo? E depois desse, qual seria a próxima iteração também? Quais células estariam vivas e quais estariam mortas? Eu peguei aqui também uma implementação com o JavaFX. A implementação com o JavaFX, ela já fica um negócio mais bonitinho, tem várias funções. Então, galera, é isso. Acho que não vamos estender mais esse vídeo, senão fica muito grande e muito cansativo. Muito obrigado por assistirem até aqui e valeu!